Bora falar de futebol? O Estevão foi vendido barato, hein, Fragoso? Agora nessa data FIFA eu parei pra pensar, dava pra pegar muito mais dinheiro, foi pra seleção. Calma, torcedores, calma. Não vejo dessa forma. E vou explicar o porquê, olhando para o mercado nacional, olhando para o mercado internacional, projetando uma tomada de decisão. Tudo isso tem que entrar na conta. Não adianta ficar buscando um devaneio, porque vai ser o melhor do mundo lá na frente. Quem garante? Quem disse? Além disso, é muito importante destacar um outro ponto. Quando a gente fala em ser barato demais, e muita gente tem tratado isso com comparações, por exemplo, de contratações europeias dentro do ambiente da Europa, o mercado ele é eurocentrista. O mercado entende que, se um atleta não tem o carimbo de jogar na Europa ainda na sua carreira, ele vai valer menos do que outro atleta, às vezes com números menores, às vezes prometendo menos, mas que já entregou alguma coisa dentro de alguma liga da Europa. Esse é o ponto de partida. Isso não é algo que só o Chelsea pensa, só o Barcelona pensa, só o Real Madrid pensa, não. Todos os clubes da Europa pensam. E por isso a gente vai olhar um pouquinho dos valores trabalhados por aqui, fazer comparações com valores trabalhados por aqui, ou seja, com a exportação de joias daqui para a Europa, e fazer algumas comparações também com os jogadores que se transferiram dentro do mercado europeu, para entender se o valor foi tão abaixo, por exemplo. Vamos fazer essa comparação juntos? Simbora? E aí a gente tira uma conclusão para você comentar aqui embaixo. Antes disso, claro, para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, eu quero chegar em 100 mil logo, a gente está disparando de inscritos, eu estou muito contente. Será que até o fim do ano eu chego? Vamos lá, né? Aproveita e me ajuda, ó. Se você não é um inscrito, clique em inscrever-se aqui embaixo ou espalha para quem você conhece para já se inscrever no canal do Fragoso. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo com uma análise relevante sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, me ajuda nessa. Clica na notificação também, ó. Tá vendo esse sininho aqui? Clica nele, porque sempre que tiver vídeo novo, você vai receber aí no seu celular uma notificação. Muito mais fácil do que ficar correndo atrás de link, né? E claro, eu quero que você clique no like e no hype, esses botões que estão aqui embaixo, e mostram para o YouTube que o vídeo é bom para ele enviar para mais gente. Combinado? Claro que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o vídeo e também que você debata com a galera aqui embaixo, tem muita gente boa debatendo em alto nível. Bora pro tema. Olha só, depois do que eu trouxe como introdução em relação ao eurocentrismo, eu vou só repetir esse ponto, para deixar bem gravado. Sempre um jogador que ainda não atuou na Europa será menos valioso do que um atleta que já atuou na Europa. Grave isso. É uma lei de mercado do futebol, eurocentrista, não há dúvidas. Olhando então para o cenário nacional, no Brasil, por ter sido a venda mais cara por si só, a gente já tem a confirmação de que foi uma boa venda. O Estevão, no todo, fez uma venda de 61,5 milhões, ou melhor, que pode chegar a 61,5 milhões de euros. E aí vem um detalhe interessante. O valor fixo apostado, 45 milhões de euros. Fazendo uma rápida comparação, dois talentos enormes, muito citados em listas de jovens promissores, sub-21 e por aí vai, Endrick e Vitor Roque, não receberam esse valor de milhões de euros no fixo. Veja só, o Endrick, que foi ao Real Madrid e já era muito mais badalado do que o Estevão, inclusive, midiaticamente, ele foi vendido por 35 milhões de euros fixos, podendo bater mais 25 milhões de euros em metas. O Vitor Roque, que vinha jogando muita bola no Atlético Paranaense quando foi vendido ao Barcelona em julho de 2023, foi vendido por 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros por metas cumpridas. Então, o Estevão foi por 45 fixos, podendo chegar a 61,5 com metas batidas, mais 16 milhões e meio. Olhando para as vendas recentes, o Palmeiras superar um pouco mais a marca que já era um recorde, por si só faz da venda uma boa venda. Agora, quando a gente olha para outras promessas do futebol brasileiro, outros jovens tratados como joias, e que não foram vendidos, por exemplo, em momentos mais badalados,
a gente percebe a questão da tomada de decisão também. Veja só, o Luiz Guilherme, do próprio Palmeiras, a venda dele ao West Ham rendeu 23 milhões de euros fixos. A gente está falando de metade, vamos arredondar, do valor fixo do Estevão. E o Luiz Guilherme estava em várias e várias listas como grande promessa mundial. Além de outros 7 milhões em metas a serem batidas. Aí a gente está falando de um total de 30 milhões de euros. O Wesley, jogador do Corinthians, que também foi parceiro em seleções de base do Ender, que também conseguiu se destacar, vendido ao Al Nassr, da Arábia Saudita. 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, batendo no total, se cumprir os bônus, 25. Jogador com número baixo de participações em gols, num Corinthians muito bagunçado, mas que mostrava talento, mostrava qualidade. Jovem, já com físico também bem desenvolvido para atuar em outras ligas. 20 fixos mais 5 em bônus. Matheus França, jogador que acabou sofrendo com lesões também no Flamengo, foi vendido ao Crystal Palace. 20 milhões de euros mais 5 milhões fixos. 25 ao todo. Marcos Leonardo, atacante do Santos, que vinha com 2 temporadas, 42 gols marcados e 9 assistências. Média fantástica. Foi vendido ao Benfica. 18 milhões de euros. Agora foi vendido ao Al Hilal por 40. Porque passou pelo futebol europeu. Passou pelo futebol europeu, ganhou o carimbo. David Washington foi vendido ao Chelsea, 15 milhões de euros mais 5 pelo Santos. Pouco havia jogado no profissional, assim como o Estevão. Então veja só, estou pegando joias para completar aqui. Ângelo, um dos mais jovens jogadores a vestir a camisa do Santos, já chamando a atenção de todo mundo, vendido ao Chelsea por 15 milhões de euros. Vou relembrar aqui, a venda do Estevão foi pau a pau com as maiores vendas do futebol brasileiro na história recente. Endrick e Vitor Roque, superando ainda mais, não só no valor total, como também no valor fixo. E aí a gente está falando, claro, de uma joia. Eu até vou colocar aqui atletas de outras posições para se ter uma ideia de como o teto do futebol brasileiro, ele realmente, de um modo geral, para nos 20 milhões de euros. Como eu citei todos aqui. 20 mais bônus, 20 mais bônus. Gabriel Moscardo, vendido ao Paris Saint-Germain, pelo Corinthians, 20 de euros mais 2 de bônus. André, do Fluminense, vendido ao Wolverhampton, 22 de euros mais 5 de bônus. Beraldo, vendido ao Paris Saint-Germain, 19 milhões de euros. Você quebrar essa marca, você quebrar essa barreira em valor fixo, é algo que precisa ser extra classe, porque não há ainda o carimbo europeu para quebrar essa marca. E o Palmeiras conseguiu quebrar. Agora muita gente fala, mas e se eu comparar com o mercado internacional? Vamos lá! Lembrando que, como eu disse no início do vídeo, o preço muda quando o jogador já tem o carimbo europeu. Colocando novamente o valor da venda do Estevão, 45 milhões de euros fixos, mais 16,5 em bônus, 61,5 milhões de euros pode chegar a transação. O Julián Álvares, estou falando do Julián Álvares, campeão do mundo, seleção argentina, jogador de 24 anos que arrebentou por aqui no River Plate. Números fantásticos. Vamos lembrar, ele sai daqui num clube de primeira prateleira, né? Marcando 31 gols e dando 17 assistências em 68 jogos em 2021. Esses números são só em um ano. E antes de chegar lá, nos 6 meses que antecederam a sua partida, 18 gols e 7 assistências em 26 jogos. De meio de ano em 2022. E ele está saindo do Manchester City para ir para o Atlético de Madrid. Ele está saindo de um clube de primeira prateleira. E lá não foi mal. Ele chegou na Inglaterra em 2 temporadas, ele acumulou 36 gols e 17 assistências em 103 jogos. É basicamente uma participação em gol a cada 2 jogos. 75 milhões de euros. O Estevão foi 61,5. Ah, não foi tudo isso, foi 45 fixo, eu sei.
Mas olha isso, o Julián Álvares é um jogador que está saindo de um clube de primeira prateleira do futebol europeu e indo para outro. Não é só um carimbo de Europa, não. É um carimbo de Copa do Mundo, é um carimbo de seleção argentina, é um carimbo de Manchester City. Vamos olhar para um outro exemplo. João Neves. 60 milhões de euros, podendo bater 70. Negociação mais próxima com a negociação que envolveu Chelsea e Palmeiras. Certo? Ele estava no Benfica, foi vendido ao Paris Saint-Germain. E quando a gente olha para esses valores, a gente está falando de um João Neves que é uma promessa, que disputou a Eurocopa, inclusive, por Portugal, chegou a ser titular contra a Geórgia, e muito se fala que transformou o meio-campo do Benfica mesmo muito jovem. Então é uma promessa que já disputou a Eurocopa, é de seleção. Além disso, dentro do seu grande clube, a gente está falando do Benfica, um dos maiores de Portugal, não sentiu o peso da camisa, tem o carimbo europeu, praticamente o mesmo valor do Estevão. Vamos descer um pouquinho mais. Dani Olmo. Você sabe quem é. Destaque da seleção espanhola, inclusive na Euro. Jogador de absoluta regularidade no RB Leipzig, na Alemanha. Absoluta regularidade. Esteve nas categorias de base do Barcelona e agora foi comprado pelo Barcelona. Sabe quanto? 55 milhões de euros. Podendo chegar a 62. É uma negociação também próxima, digamos assim, com a negociação do Estevão. Jogador que é destaque de Eurocopa, jogador de seleção grande, jogador já desenvolvido no RB Leipzig, apesar de ainda jovem, porque tem 25 anos de idade. Em 148 jogos, pelo Leipzig, 29 gols e 31 assistências. São 60 participações em gol. Praticamente uma a cada 2 jogos. Praticamente o mesmo valor que o Palmeiras fechou pela contratação do Estevão. E eu estou falando de valores trabalhados na Europa. De grandes contratações dessa janela. Isso também carimba que a negociação não foi uma negociação em que o Estevão saiu barato. Ah, Fragoso, mas não dava para esperar mais? Eu sei que você deve estar perguntando isso, ou deve estar comentando já isso. Dava para esperar mais? Olha o que o garoto está fazendo. Desse jeito ia vir mais clube, ia ter mais clube tentando, ia subir o preço. Veja só, o futebol ele é feito de opções. Eu trouxe aqui, e na minha concepção, eu defendo a tese de que foi uma bela negociação pelo seguinte. O Estevão ainda estava começando sua passagem pelo profissional quando fechou essa negociação. Os valores eram interessantíssimos. E imagine você segurando uma venda e o Estevão vai atuar num gramado do Campeonato Paulista, vai atuar num gramado ruim do Campeonato Brasileiro da Série A ou de um torneio da Conmebol e começa a apresentar uma série de lesões. Ou não só começa a apresentar uma série de lesões musculares, por exemplo, mas tem uma lesão específica traumática. Rompe um ligamento do joelho. Esse jogador imediatamente perde muito do seu valor. Mas muito do seu valor. Veja Gabriel Veron. É um exemplo que o Palmeiras vendeu por cerca de 10 milhões de euros, se não me falha a memória aqui. E poderia ter sido vendido por muito mais. Se fosse vendido, por exemplo, na época do Mundial Sub-17. Mas começou a apresentar uma série de lesões, não se firmou e o valor caiu vertiginosamente de mercado. Futebol é feito de opções, de escolhas. E a opção de você fazer a maior venda do futebol brasileiro, garantindo ainda esse jogador por mais um ano e ainda estendendo, mesmo depois dos 18 anos, para disputar o Super Mundial, a negociação foi boa. Hoje o Estevão vale mais do que isso? Se eu puder dizer para você que vale, vou dizer. Vale. O Estevão, jogando o que está jogando, vale mais do que foi pago até. Só que ele só vai passar a valer mais do que foi pago agora quando tiver o carimbo europeu. A partir do momento que ele fizer aqui, ou melhor, fizer lá, aquilo que ele está fazendo aqui no Brasil, o valor dele duplica. E essa é a lei do mercado. Não há o que fazer. Não há como mudar.
Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, claro que eu quero o seu olhar aqui embaixo em relação a essa venda do Estevão, em relação a outras vendas, em relação a tudo que eu citei aqui. Fica super à vontade para comentar, o espaço é todo seu. Inclusive, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Ajuda a dar uma moral para essa pesquisa toda que a gente faz para os vídeos. Dá essa moral, vamos chegar aos 100 mil logo. Além disso, clica no sininho para ativar notificações. Todo dia, 7 da manhã, pinta um vídeo novo para você. Mais do que isso, hein? Não esquece, é gratuito. Clica no like, clica no hype, nesse joinha aqui, que é muito importante para valorizar o trabalho aqui no canal. Combinado? Espalha o vídeo para todo mundo. Comenta aí embaixo. Bora falar de futebol.